Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papical, que não está sendo ao vivo, porque está com problema na transmissão dos dados aqui da plataforma de live. Então, a gente decidiu fazer essa gravação para não deixar pelo menos mais uma semana sem conteúdo para vocês. Hoje vai ser uma semana muito fantástica, com diversos acontecimentos no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Para vocês terem uma noção, Turquia, Bolsa da Turquia, subiu 9%. Petróleo caiu abaixo dos $70 desde setembro de 24, o que é um fator muito importante e a gente vai explicar o porquê que é muito importante. Bitcoin desvalorizou também 9%, está na casa agora dos 85 mil. O dólar aqui no Brasil e no mundo perdeu força por causa da guerra tarifária que o Trump está tendo com os outros países. E o Lula falando cada vez mais coisas erradas, né? Ou pelo menos dando a entender de forma errada para a população que não tem o conhecimento necessário. E olha então quantas coisas aconteceram enquanto vocês estavam curtindo o carnaval. Para quem ainda não me conhece, não conhece o programa, eu sou o Cadu, host apresentador do quadro Uma Volta ao Mundo, onde a gente vai trazer umas notícias, as principais notícias econômicas e de investimentos para você ficar por dentro do cenário uma semana e estar preparado para a próxima semana. E para isso, para apresentar o programa junto comigo, eu tenho ele, que já morou nos Estados Unidos, aluno da turma 923 do Pará, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia, Cadu. Welcome to Papical, guys. Hoje vamos aprofundar bastante sobre tarifas, um assunto que tem sido perguntado em entrevistas na área de investimento. Fiquem ligados e espero que gostem do programa de hoje. Valeu, Ti. E agora aquele que é o mais patriota entre nós, Deni Lorenzato, host e apresentador, Aqui é Brasil. Tudo bem, Deni? Bom dia. E daí isso daí dita as regras da nossa economia. Mas tivemos surpresas aí, né? Bolsa reagindo um pouco, índice de fundos imobiliários também, e surpresa na bolsa também, da empresa aí que foi a fundação de um sonho aí de um engenheiro aeronauta e que vem dando excelente resultado aí a níveis de empresa americana. Então vamos falar sobre isso durante o Papical. Bem-vindos a todos. E agora sim fizemos uma apresentação. A Embraer, que é uma empresa que fabrica aviões, né, Deni? Ela decolou ano passado com desempenho astronômico de 150% de valorização. E essa semana já acumulou uma alta de 8%. É um espetáculo essa empresa, de fato, num setor que é muito mal falado, né? Um setor que muita gente não gosta de investir, por ser um setor que é muito cíclico, muito exposto ao risco de mercado, ao risco cambial, a receita das empresas costuma ser bem diferente de outros ramos, então é uma coisa muito positiva a Embraer ter dado um retorno muito acima do esperado. E bom, como de praxe, vamos começar nosso quadro, Welcome to USA. E já voltamos para o Thiago. Bom, pessoal, vamos começar com política. O Trump fez um discurso de State of the Union nessa última semana. Esse discurso vem do segundo artigo da Constituição americana, onde os presidentes falam ao Congresso sobre o estado do país, geralmente um mês após tomarem posse. O discurso procura pautar as prioridades legislativas do governo. Entretanto, Trump focou muito mais em tentar realçar o que foi feito do que projetar próximos projetos, gerando uma impressão de propaganda política ao invés de procurar estabelecer prioridades políticas para o Congresso americano. Em outras palavras, o Congresso americano está sendo escanteado pelo governo Trump nessa primeira parte do seu mandato. Vamos agora para a economia. Na segunda-feira, a OPEC declarou que pretende aumentar a produção de petróleo
como eu já havia falado em alguns episódios anteriores daqui do Papical, aumentando para 2.200.000 barris de petróleo extraídos por dia. O aumento era esperado, mas o mercado estava projetando um adiamento desta ação. Com este comunicado, o preço do petróleo caiu durante a semana. Afinal de contas, vamos lembrar que a lei da oferta e da demanda. Mais oferta diminui o preço do produto. Assim como o Cadu havia anunciado, o preço do petróleo caiu para abaixo de R$ 70 o barril e há expectativas que ele caia ainda mais. Na quinta-feira, tivemos a divulgação de um índice de folha de pagamentos, em que mostra que empresas privadas reduziram as contratações, com apenas 77 mil postos de trabalho, ressoando o efeito de medo das tarifas. Segundo especialista da ADP, principal empresa de processamento de pagamentos nos Estados Unidos, com as tarifas, há uma expectativa de diminuição na atividade econômica americana. Entretanto, não será suficiente para uma recessão. A incerteza sobre as tarifas foi tamanha que o S&P devolveu praticamente todo o ganho do ano e quase todo o ganho pós-eleição do Trump, interrompendo um rally, que são altas consecutivas que já durava mais de 5 meses. Com a expectativa de desaceleração, o mercado de juros americanos também se movimentou, pois caso isso se concretize, o Fed precisará cortar juros para manter a economia ativa. Mais adiante, explicaremos como isso ocorre. Por fim, na sexta-feira, o Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central Americano, falou a jornalistas e ao mercado na Universidade de Chicago. Em seu discurso, Powell demonstrou também ver as incertezas vistas pelo mercado em relação às políticas econômicas do governo Trump. Assim, para estabelecer uma política monetária, ele espera conseguir separar o ruído do barulho de verdade. O Powell também nota, e isso é bem interessante, que o mercado de trabalho não está sendo uma preocupação inflacionária no momento. Pois bem, vamos agora para o grande assunto da semana. Lembram daquelas tarifas para Canadá e México que tinham sido adiadas lá em fevereiro? Então, essas tarifas entrariam em vigor nesta terça-feira. Ambos os países, então, anunciaram planos para realizar medidas retaliatórias, ou seja, tarifar de volta os Estados Unidos. Com o estabelecimento de uma guerra tarifária, o mercado americano reagiu muito mal. Segundo estimativas, as medidas tarifárias, se colocadas em prática, podem reduzir o crescimento americano em 0,5%. Basta lembrar que a economia americana tem uma expectativa de crescer entre 2% a 3% ao ano. Se ela cresce apenas 2%, a gente está falando em uma redução de 25% no crescimento americano. Estima-se também que 1,5 trilhões de dólares serão impactados com o efeito tarifário. Na quinta-feira, o Trump, então, anunciou uma medida executiva ditando que produtos acordados pelo USMCA, o novo NAFTA, que foi acordado pelo Trump no seu primeiro mandato, não serão tarifados, recuando da medida mais agressiva, o que gerou um certo alívio nos mercados. Essas tarifas estarão em vigor até a conclusão do estudo sobre tarifas recíprocas, que será divulgado no dia 2 de abril. Curiosidade, sabem por que será 2 de abril? Dani e
E, Cadu, sabem por que vai ser dia 2 de abril? Essa é complicada. Essa Não é complicado, mas é engraçado, né? Porque o Trump admitiu em público, cara, que ele só não vai votar dia 1º de abril por causa do dia da mentira. E por isso, fizeram cálculos. Fizeram um cálculo de quanto que eles estão perdendo por causa de um dia de atraso, só porque o Trump não quer colocar dia 1º de abril. Exatamente. Para não haver piadas com essa medida, o Trump adiou em um dia a divulgação. Então, a gente tem que o estudo vai ser divulgado dia 1º de abril, mas as medidas serão tomadas no dia 2. Com tudo isso acontecendo, que eu falei agora, vocês notaram que o dólar vem se enfraquecendo nas últimas semanas? Sabem o motivo? Pois é, tarifas. Vamos para uma breve aula de economia, pessoal. Temos a economia do Brasil, que tem uma demanda X de dólares porque importa produtos americanos. E temos a economia dos Estados Unidos com uma demanda Y de reais porque importa produtos brasileiros. Se os Estados Unidos colocarem tarifas e o Brasil não retaliar, o produto brasileiro importado para o americano ficará mais caro. Com isso, o americano não vai querer comprar mais desse produto, vai comprar menos por causa do aumento de preços. Sem essa retaliação por parte do Brasil, quanto menos importação dos nossos produtos, nosso dinheiro será menos desejado, porque eles não vão precisar mais de tantos reais para comprar tantos produtos. Enquanto a gente ainda vai continuar a importar produtos americanos. Então a gente continua a comprar dólares normalmente, mantendo a demanda por dólares constantes. Assim, o dólar se fortalece, ou seja, o nosso câmbio se desvaloriza. Qual o efeito? Com o dólar forte, as importações de produtos brasileiros ficam mais baratas. Ou seja, apesar das tarifas, nossos produtos continuam competitivos por causa da desvalorização do câmbio. Segundo estudos, 30% a 50% do custo da tarifa é rebatido pelo câmbio. Porém, alguém tem que pagar a conta. Sem retaliação, com o dólar forte, quem paga a conta são os exportadores americanos, que têm os seus produtos encarecidos. Ou seja, com o nosso câmbio desvalorizado, a gente importa menos dos americanos. E, além disso, nós brasileiros teremos uma maior inflação causada pela desvalorização do câmbio. E os americanos, o consumidor americano, em um momento inicial, também terá uma maior inflação. Contudo, isso tudo muda com a retaliação de tarifas. Com o Brasil respondendo às tarifas americanas, o câmbio não se altera mais, pois agora também vamos diminuir a nossa necessidade de dólares, porque vamos importar menos produtos americanos com as tarifas. Ou seja, agora os produtos americanos também se encarecem e isso poupará os exportadores americanos do custo da tarifa, mas gera um custo mais alto para os consumidores finais, tanto americanos quanto brasileiros, que pagarão o custo total das tarifas de importação. Tiago, como isso impacta a economia americana? Vamos para um quadro novo aqui dentro, chamado Visão do Fed. Neste quadro, explicaremos como o Banco Central americano faz a leitura de alguns eventos econômicos. Quando falamos de tarifas, o Fed não costuma se preocupar tanto com tarifas quando ela altera o nível de preços. Ou seja, se apenas o preço dos produtos aumentarem. Por quê? Isso não é inflação, Tiago? Não necessariamente. Em um primeiro momento, sim, as tarifas elevam o preço de venda dos produtos, mas nada muda na cadeia de produção. Então, após as tarifas serem implementadas, os preços aumentam, mas então continuam constantes. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a tarifa afetar a cadeia logística do produto, ou seja,
Se as tarifas ocasionarem uma dificuldade de produzir o item final, então isso se torna um efeito inflacionário. Me dá um exemplo, Thiago, isso parece muito confuso. Por exemplo, o Brasil exporta suco de laranja para os Estados Unidos. Se houver tarifas sobre os sucos brasileiros, isso irá desbalancear um pouco o nosso câmbio. Como precisamos de insumos externos para produzir, a nossa produção ficará mais cara. Assim, a tarifa causou um efeito na cadeia produtiva. Este efeito ocasionará um aumento maior do preço do suco nos Estados Unidos, o que ocasionará uma inflação maior. O efeito piora caso outras etapas da produção tenham itens tarifados. Por exemplo, caso empresas americanas transportem suco brasileiro daqui do Brasil e elas tenham seu combustível tarifado, o que vai aumentar o custo de transporte. Isso só piorará a situação. Por que precisamos entender as tarifas? Primeiro ponto, porque já fiquei sabendo, isto é assunto de entrevistas para quem deseja entrar na área de investimentos. Segundo motivo, com as tarifas retaliatórias, os preços dos produtos ficam mais caros, fazendo os países negociarem menos. Isto causa uma desaceleração da economia global, pois as pessoas consumirão menos. Nos Estados Unidos, que é o nosso foco agora, isso levará o Fed a diminuir juros, pois o Banco Central americano precisará estimular a economia americana. Porém, vale ressaltar, se isso afetar a demanda gravemente, ou seja, se houver um aumento tão grande dos preços devido às tarifas, a posição dos Estados Unidos no comércio internacional será mais fraca no futuro do que hoje. E o resumo de tudo isso é que, dado as tarifas e a sua esperada retaliação, vale lembrar, não apenas México e Canadá ameaçaram políticas retaliatórias de tarifas. A China, que está sob tarifas de 10%, também anunciou tarifas retaliatórias em alguns produtos. E com isso, o mercado espera um esfriamento da atividade comercial, resultando na possibilidade de um corte na taxa de juros americanas. Vale lembrar que há semanas atrás a gente estava falando em uma manutenção da taxa de juros americanas. Viram como o cenário muda de uma semana para outra? Com isso, encerramos o quadro Visão do Fed e encerramos o quadro do mercado americano no Papical. Valeu, Thiago. Gente, Estados Unidos é um dos principais polos econômicos do mundo. Todo mundo acompanha o que acontece por lá, porque muitas coisas que está acontecendo lá vai rebater para o Brasil de alguma forma. Quem não se atualiza e não acompanha o noticiário econômico está perdendo grandes informações que, como o Thiago falou, em momentos de entrevista são cruciais para você desenrolar bem. Ah, Cadu, mas eu nunca vi relatório econômico, nunca acompanhei Morning Call, não sei nem como analisar tudo isso. É um monte de informação solta para mim. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a esse programa. Aqui o nosso foco é realmente destrinchar cada assunto para você. Então, o breve resumo, antes da gente entrar no quadro Brasil. Uma pequena correção, Tati. O dólar está abaixo de $60, tá? A cotação do barril do petróleo é feita em dólares. Então, quando o Thiago falou, ele falou reais, então corrigindo, é dólares. Tá. Então, o que isso implica? Pensa o seguinte, se um ativo, eu falo para você, está negociando abaixo de $70, sendo que a última vez que ele estava abaixo desse patamar foi em setembro de 2024. Caramba, já vai fazer quase meio ano que isso aconteceu. Olha o período que o preço do petróleo está acima dos $70. E o petróleo, ele é uma fonte energética. Muitos países usam o petróleo como fonte energética, inclusive Turquia, que vai ser a pauta que eu quero trazer hoje, a União Europeia, os próprios Estados Unidos.
E aí, uma parte que representa a inflação de um país é justamente o gasto com energia. Então, se o petróleo está mais barato para esses países, quer dizer que a energia vai ficar mais barata. E se a energia está mais barata, a inflação vai ter uma pressão menor. Olha que coisa interessante. Associem agora que petróleo representa inflação. Isso é a dica que eu posso dar para vocês. Se vocês acompanharem até aqui, estamos a 20 minutos de gravação. Petróleo representa inflação. Quanto mais alto o preço do petróleo, mais a inflação tende a aumentar. Quanto mais baixo, menos a inflação tende a aumentar. Gravou isso? Então, Deni, agora a gente vai por quadro Aqui é Brasil e depois da vinheta entra o Deni ao vivo. Bom dia, Cadu. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos ouvem nessa gravação aqui. Fica difícil, né, Cadu, a gente falar de Brasil sem citar política, economia, ali, é tudo misturado. É sonho nosso se fosse separado, né, como nas economias desenvolvidas, né? Mas vamos lá, né? Começando ali com boas notícias, né? A bolsa aí teve um fechamento positivo de 1,36, fechando a 125.035 pontos, né. Porém, ele tá ali nesse canal, sabe, 120 a 129 já rodando há vários meses, né. Então isso aí demonstra uma, vamos dizer assim, uma entrada de capital, quando ela sobe, a entrada de capital estrangeiro, faz aumentar o índice. Quando, o índice cai, geralmente é a retirada ali de capital estrangeiro, que é a maior movimentação na nossa bolsa, né. Então fica nessa congestão entre 120 e 129 mil pontos, né. Por outro lado, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né, ele fechou aí, a sexta-feira com uma alta de 0,65, né, a 3.161 pontos, né. Então ele vem, recuperando a queda ali do final do ano, né. Então, assim, é um ponto positivo, né, que mesmo com uma alta da Selic que tivemos ali de 12,25 para 13,25, e agora dia 18 e 19 de março, que é a próxima reunião do Copom, já está contratado uma alta de 100 bips ali, um ponto percentual, vamos a 14,25. Mesmo com isso, né, o IFIX tem se mostrado resiliente e se recuperando ali, da queda expressiva que teve, no dia 19 de dezembro do ano passado, né, onde aí o governo anunciou uma tributação da movimentação, né, das empresas e não dos dividendos, porém o pessoal não entendeu muito bem e saiu vendendo, é onde que desvalorizou muito as cotas, né. Então podemos dizer que no atual patamar aqui voltou ali ao patamar de meados de novembro ali, antes desse anúncio do governo no dia 19 de dezembro que derrubou todas as cotas, né. O dólar também, né, o dólar ali estava rodando na casa de 5,70, 5,73, teve uma oscilação aí passando a 5,787, praticamente 5,79, né. Então assim, é mais, né, como o Cadu explicou e o Thiago também tão bem ali, retaliação ali, a moeda se desvalorizou em alguns países, porém aqui para a gente teve essa pequena valorização do dólar, né, seguido do quê? De tarifas e também de risco fiscal, né. Então assim, a gente esperava que a economia, né, com os índices ali, subindo, ele viesse a um patamar abaixo de 5,70, o que não aconteceu infelizmente, né. Já o minério de ferro, assim como o petróleo, teve uma desvalorização, né, saiu ali da casa dos $107 a tonelada para 121,30 aproximadamente, né. Eh, mas o que preocupa isso? Geralmente, né, alguma questão, direcionada do consumo da China, né, e também, as tarifas do Trump ali, né, aplicadas
aos outros países, né. Então isso daí acaba derrubando o preço do minério de ferro. Por um lado é bom, porque a China fica de olho, quando cai ali da casa dos $100 a tonelada, eles entram comprando, assinando novos contratos ali, né. Quando está alto, eles tiram o pé do acelerador na compra, né. Então, por um lado é ruim, pelo valor para quem exporta, tipo a Vale, né. Por outro lado, pode aumentar ali o consumo da China pela diminuição do preço da tonelada, né. Agora, indo ali para as maiores altas da B3, né, tivemos ali a Magazine Luiza, Magalu, né, com uma variação ali de 9,93 na semana. Marfrig, né, que é frigorífico, proteína animal, com uma variação de 8,95. A Cogna Educação com 8,55. É a Minerva, que é a BIF3, com uma alta de 8,39. E a CVC Brasil, um setor ali tão castigado, né, que é o setor ali de turismos e viagens, né, teve uma alta de 8,09. Então, foram aí algumas surpresas, né, ali com as maiores altas da semana na B3. Agora, em contraponto, as maiores baixas, né? Tivemos a Petrobras Petro 3 e Petro 4, caindo 4,17 e 3,62. A TOTUS, né, que faz sistemas de gerenciamento de lojas, caindo 2,40. A Vibra, que é distribuição ali de petróleo, caindo 2,06. E a Local Web, que é provedor de internet, principalmente na região de São Paulo, caindo 1,82. Então essas daí foram as maiores baixas na semana na B3. Agora vamos falar um pouco ali de economia e política que que anda misturado no Brasil, né. Então, assim, nós tivemos ali, um aumento, né, de, vamos dizer assim, de ruído pela queda da popularidade do Lula. Então, vendo isso, ele começa a sinalizar alguns anúncios ali que surtem, alguns podem surtir efeito, outros não, né. Por exemplo, o que foi anunciado ali na quinta-feira, desculpa, e ratificado ontem, foi ali a diminuição dos impostos sobre importação de alimentos, né. Então, assim, é é foi anunciado para os produtos que o Brasil é praticamente autossuficiente, né. Então são produtos que a gente produz, que é açúcar, café, né, e milho, né. Então isso daí, no final, das contas, vai surtir pouco efeito, sabe, no preço final dos alimentos ali que a gente compra no supermercado. Então, assim, é mais uma, vamos dizer assim, uma comunicação para falar para a arquibancada lá do sambódromo, do que realmente um efeito, né, de diminuição. Por quê? Como que a gente diminui os custos dos alimentos? É tendo uma maior produção, certo? E isso daí o governo já vem pecando, não é desse ano, né, já vem pecando ali desde 2023, onde que ele vem diminuindo o financiamento agrícola, né, via Banco do Brasil e outras instituições, recorrentemente, né. Então se o agricultor não contrata crédito para aumentar a produção, consequentemente a produção final será menor e isso daí encarece os produtos, né. Então, assim, não é algo que diminuir imposto agora de importação que vai surtir resultado final ali a curto prazo nos preços dos alimentos, não. Isso daí, como sempre, é uma falta de planejamento lá para vir aumentando gradativamente a produção para diminuir os custos ali para o consumidor final, que somos nós, né. Então, de novo, o governo peca no planejamento e peca na execução, né. Então isso, sabe. Enquanto que ele libera lá 16 bilhões para a lei Rouanet, né, ele corta o crédito agrícola. Então, vai ter um efeito, né, e esse efeito vai durar por mais tempo. Como disse, né, não é diminuindo, custo de importação que você vai baixar o preço nos alimentos.
E por outro lado, ele vem com uma truculência, né, falando assim: se isso não surtir efeito, nós vamos tomar medidas mais radicais. Será que teremos congelamento de preço novamente? A gente sabe que isso nunca funcionou. E depois o resultado é um tremendo desastre, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos, né, raciocinar um pouco, né, principalmente o primeiro e segundo escalão aí do governo, para não cometer os mesmos erros que vêm lá desde a da década de 80 com o Sarney, né? Pelo amor de Deus, né? Já passou bastante tempo para aprender a lição, né? E uma coisa muito engraçada Foi foi o o anúncio do anúncio do Lula, Lula, né? né? Que Que zeramos zeramos impostos impostos dos alimentos. alimentos. Caramba, tá lá a população feliz. Olha o Olha o nosso nosso presidente. presidente. Olha como ele se preocupa com a nossa economia. Zerou os impostos dos alimentos. Mas daí, os impostos, os alimentos que o Lula escolheu para zerar o imposto, são alimentos que a gente importa 1%. Ou seja, 99% do nosso consumo vem da nossa produção nacional que tem imposto. Eles zerou o imposto de importação. Ou seja, mudou nada dele. Mas as pessoas que não acompanham acham que isso é uma grande medida do Lula, né? Exato, é como eu falei, né? Ele falou para arquibancada, ele falou para o sambódromo. São as pessoas que têm poucas instruções, a pessoa que lê só a manchete. Nós aqui do mercado financeiro e você que deseja entrar no mercado financeiro, então você tem que ler várias fontes, você tem que raciocinar e saber de economia, que é um ciclo interdependente, né? Então você tem que, né, analisar isso daqui também, através das leituras, né, do conhecimento e do curso aqui do PAP, né, você consegue adquirir, né, conhecimento para julgar, né, e para falar com o seu cliente que essas medidas tomadas e anunciadas, né, não vão surtir efeito, né, que surte efeito sim planos e planejamentos que vêm ali, tem que ser tomados antes, né, não só depois que, vamos dizer assim, começa a pegar fogo na mata, né? Você tem que tirar o mato seco ali para não deixar o fogo lá na frente, né? A hora que chegar a temporada de seca, né? Se tornar um tremendo incêndio, né? Então, assim, a gente tem que planejar algo antes para não se tornar um problema ainda maior no futuro. Exatamente. E tem até pode falar. Só para complementar, Dani, rapidinho, o o IFIX, IFIX, pessoal, eu estava analisando aqui enquanto o Dani estava falando, o IFIX no mês de fevereiro subiu, valorizou 5%. E esse mês de março já começou uma alta expressiva também. Então é aquela coisa, não é uma alta que ele saiu do nada. Não, isso vem daquele dia que o mercado se assustou com a possibilidade de ter impostos no fundos imobiliários, e aí, enfim, aí teve uma queda generalizada. Então o mercado está recuperando aqueles preços, tá? Exato. Foi o dia 19 o ápice ali da queda foi dia 19 de dezembro, né, quando o governo anunciou ainda que vai à votação, certo? Não é uma medida, né, não é uma medida que já foi implementada, né? E mesmo Então ser isso daí é bem aprovada, legal. né, só entra totalmente em vigor lá para 2032, então é muito tempo ainda. Isso, é muito tempo, mas o pessoal, né, é o efeito manada, né? Se desespera e sai vendendo, né? É assim, teve muitos clientes, por exemplo, meus, que aproveitaram e saíram comprando, né? Até estava fora, fizeram o inverso, né? Mas, assim, né, alertei e tal, faz parte aí dos assessores, dos especialistas em investimentos, ali, recomendar, né, não uma exposição muito grande. Por quê? É renda variável e a gente sabe que os fundos imobiliários, eles performam melhor quando uma Selic está baixa, né, e a gente vem numa tendência de alta da Selic. Então, assim, é um movimento arriscado ali, porém, o cliente ele tem que ficar ciente e esse é o nosso trabalho de estar orientando ali, né. Mas agora vamos para as notícias boas, né, Cadu. É uma grande surpresa aí de uma empresa que nasceu como uma estatal e depois, foi privatizada, né, e é um grande player do mercado aí, num mercado onde é muito concorrido, né,
sofre muita oscilação, porque depende da querosene, aeronáutica ali para estar voando, e o custo em dólar, né, então a gente vê muitas empresas ali, principalmente no Brasil, quebrarem, né, ou fazerem fusão para se manter ativas, né. Já tivemos a VASP, a Varig, né, e tantas outras, né, Brasil Sul, tantas outras que quebraram, e é uma das empresas que o nosso Warren Buffett nacional, né, não investe, né, porque é um setor extremamente, né, competitivo e arriscado, né. Então a gente está falando da Embraer, né, a Embraer ali, ela surgiu de um sonho, né, do Osiris Silva, né, que ele foi oficial da aeronáutica e engenheiro aeronáutico formado ali pelo ITA, né, então é uma mente extremamente inteligente ali, né, ele começou a empresa junto com outros militares, né, em 1969, né, inclusive para quem não sabe também, ele foi ali presidente da Petrobras também, o Osiris Silva, né, hoje ele já é falecido, mas era um cara extremamente, técnico, inteligente e que, né, teve essa visão, né, de estar, montando essa empresa para concorrer ali no mercado e a gente tem ali, né, uma certa tradição vindo ali de Santos Dumont, né, que é um que inspirou ele também a formar essa empresa que hoje está dando, né, alegria aí para quem é investidor e também um certo orgulho para quem é brasileiro, né. Por exemplo, a ação saiu ali de R$ 26,44 no dia 7 de março de 2024. Ela estava R$ 26,44. Há uma cotação de ontem de 73,68. Então, nesse período de um ano certinho, ela subiu 178,7%, né. Então, é extremamente ali competitivo, mas pelo produto, né, e também, assim, pela diversificação. Ou seja, o Brasil faz ali a estrutura do avião, porém, ele sai comprando outros instrumentos, outros, componentes que vêm de vários fornecedores no mundo. Então se torna competitivo por isso, porque se a gente tivesse só o fornecimento de, empresas brasileiras, poderia encarecer o produto e também a gente não tem a tecnologia completa, né, para fazer ali o avião. Então, assim, vamos dizer, comparando com um carro, é uma montadora, certo? Porém, né, fabrica o chassi, né, fabrica ali a estrutura do avião, racionaliza, porque são aviões ali de no máximo até 147 passageiros, como o modelo E195, né, e jatos particulares. Mas o que se deve a essa alta? Essa alta se deve, né, à conquista de mercados regionais, né, pela Embraer, né, desde jatos executivos particulares, né, para poucas pessoas, que teve um pedido extremamente alto de uma empresa que aluga jatinhos, né, táxi aéreo nos Estados Unidos, até para esse aviões, né, de regionais, né, que é o E95, que também a empresa ANA, que é a segunda empresa de aviação japonesa, né, fez os pedidos. Então, os pedidos aumentaram tantos ali que realmente o investidor estrangeiro viu, né, uma possibilidade de alta e de ganho e saiu comprando também a Embraer, né. Então, assim, 2 pontos: competitividade, né, e também, receita recorrente e a boa qualidade dos produtos. Então fizeram isso daí, se tornar aí, vamos dizer assim, um ícone nacional aí no último ano, frente, né, à nossa economia que anda ruim, pelo menos para o lado fiscal, a gente tem empresas sim, que se mesmo nesse ecossistema nacional e internacional, porque ela exporta, está, inserida, né, ela consegue ter um desempenho aí, comparável às big techs americanas, por exemplo, né. E até tem um link bem legal, eu ia postar, né, ali no com o pessoal ali no chat do YouTube,
É um link de 14 minutos de uma animação que conta a história, né, desde Santos Dumont até a história recente da Embraer. É bem legal essa animação, dá em torno ali de quase 15 minutos. Mas quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, que daí eu passo o link ali, é bem interessante para você saber como ali surgiu a história da Embraer, né, que é um player aí de sucesso nosso aqui da indústria nacional. Então, Cadu, era isso, sabe, do Brasil, né? Então a gente, né, mostra o ponto que o governo interfere muito na economia, e quando ele não interfere, ele não tem ali o poder de interferir na economia, a gente tem alguns setores, algumas empresas que se destacam, né? Então, infelizmente, não dá para separar o que é economia no Brasil e o que é política, porque, né, a influência do Estado faz com que, né, a gente tenha esses solavancos, né? Quiçá, né, a gente volte a ter o governo cuidando daquilo que ele sabe cuidar e é responsabilidade dele, e deixa a economia ir andar com as próprias pernas. Espero que sim, né? Porque a economia do Brasil tem tudo para decolar. Por que eu falo isso? Porque eu tô fascinado pela Bolsa da Turquia. Eu confesso que eu nunca imaginei que eu acompanharia essa Bolsa. Mas essa semana me chamou a atenção a valorização dela, e estudei um pouco o caso. A economia da Turquia se assemelha muito ao Brasil pelo lado negativo, infelizmente. É uma economia que realmente está muito prejudicada, mas que tem grande potencial entre os países emergentes. Então o Brasil, de forma geral, o Brasil entre os países emergentes é a maior potência. É a maior potência e tem o maior potencial de crescimento. Quando a gente olha o PIB, por exemplo, mas o PIB dos Estados Unidos foi 2. Como é que o Brasil vai conseguir mais? Cara, os Estados Unidos é um país desenvolvido. O PIB desses países desenvolvidos, a União Europeia como um todo, dos Estados Unidos, normalmente vai ficar em torno de 2%. É o normal. Agora, para países emergentes que têm muito a se desenvolver, poxa, a gente tem que botar uma meta de 5% para cima. A gente tem muito a desenvolver ainda. Nosso país, em nível territorial, é muito extenso. É o quinto, né, o quarto maior do mundo, tem sempre essa coisa, em extensão e em população. A gente está em top 5 do mundo. Pô, nós temos uma eficiência energética gigantesca, tanto é que essa onda de inteligência artificial está tendo essas salas de hardware, né, para guardar os servidores computacionais, e para isso consome muita energia. E as empresas estão apostando muito em investir aqui no Brasil, porque temos muitas hidrelétricas. Nosso custo energético é muito mais baixo comparado aos países do norte, e é muito menos danoso para o meio ambiente. Então, se a política, pelo menos, não prejudicar, não precisa ajudar. Se pelo menos não prejudicar, realmente a gente pode avançar muito economicamente. E agora a pessoa chegou a hora de falar o que eu prometi desde do programa. Vamos falar sobre Turquia e outros assuntos. Deixa a transição e eu volto. Legal, pessoal. Agora vamos falar Bolsa da Turquia. A Bolsa da Turquia, antes de tudo, eu quero trazer o seguinte. Imagina se hoje o dólar, em vez de estar 5,78 como está hoje, e se estivesse 30... Cadê? Imagina se o dólar estivesse 36 reais. Imagina também se nossa taxa de juros, a Selic, não estivesse em 13%. Estivesse em 45%. Essa é a realidade da economia turquesa hoje. A taxa de juros base deles é de 45%, pelo menos até algum tempo atrás tinha um corte de 2,2 pontos percentuais. Imagina o Banco Central hoje não cortar ou não aumentar 1%. Ele aumentar 2,2 pontos percentuais. É muita coisa. E isso vem pelos dados econômicos da Turquia, que a inflação estava sendo muito falada, estava muito descontrolada.
E de alguns meses para cá, ela vem vem esfriando um pouco, digamos assim. Ela vem perdendo forças. E isso fez com que o Banco Central da Turquia conseguisse reduzir a taxa de juros a níveis expressivos. E lembrando, quando você reduz a taxa de juros, isso favorece o investimento em ativos mais voláteis. A Turquia ainda tem muito a melhorar mesmo. Entretanto, já está começando a apresentar sinais. E os dados aqui que mostram é que desde 2019 o índice chamado BIST, né, é que o índice da Turquia é o BIST 100. São as 100 maiores empresas da bolsa da Turquia e ele vem tendo um desempenho positivo desde 2019. Para vocês terem uma noção, em 2024 a bolsa da Turquia valorizou 31%. 31%. Lembrando que nossa bolsa teve um desempenho muito medíocre, né? Sendo que a máxima, se considerar da abertura do ano de 2024 até a máxima do ano, ela chegou a valorizar 50%. E teve ações que valorizaram mais de 100%. Então, olha o potencial de retorno que investidores podem ter nessa bolsa. E não foi só em 2024. Se você pega em 2023, por exemplo, a valorização da bolsa da Turquia foi de 35%, ou seja, ainda maior. E se considerar até o topo, né, até o máximo que chegou, calma aí, saiu. Aqui. E se considerar até o máximo, chegou também acima de 50%, para ser exato, 57%. Então, gente, é incrível o quanto que a bolsa da Turquia teve esses desempenhos, e isso vem desde 2019. Mas, lembrando que problemas econômicos ainda tem. Por exemplo, a inflação ainda está muito alta, a taxa de juros cortou 2%, mas ainda está muito alta, 42% hoje. A cotação com dólar está 36 liras turcas, né, que é a moeda deles, para $1. Então, assim, está muito desvalorizada, mas que apresenta alto potencial. Hoje, o índice PL da bolsa turca, né, que é como se fosse um indicador muito conhecido para ver qual está a alavancagem da bolsa. Está em torno de 7. Sendo que, em média, esse indicador em uma bolsa é de 12. Ou seja, tem muita ainda teoricamente as ações, quer dizer que as ações podem valorizar muito para chegar a proporção de subir de 7 para 12. Isso deixou tanto os investidores nacionais quanto os estrangeiros muito animados. Porque esse movimento aqui veio dos aportes de estrangeiros. Então, olha que curioso. Em vez de hoje um dos estrangeiros olharem o Brasil e querer investir na gente, eles estão olhando, por exemplo, a Turquia, que está tendo um desempenho muito positivo e está com um cenário aparentemente melhor que o nosso. Por mais que os números são piores, o cenário é melhor. Essa é a diferença. E deixando de falar um pouco da Turquia, que foi um caso à parte, não é uma economia que afeta o Brasil, não tem uma correlação direta, mas eu queria trazer esses dados para vocês. Vamos falar da China, porque a China está tendo essa guerra tarifária com os Estados Unidos. E hoje se fala que é como se fosse a Guerra Fria na época da União Soviética e Estados Unidos. E lembrando que essa Guerra Fria era uma possível guerra de armas, né? Porque ambas as nações tinham poderio nuclear. Sendo que, se começasse de fato uma guerra, seria devastador não para os países, mas para o mundo. Porque se um atacasse uma bomba nuclear, teria mais outras vindo. Então, assim, seria realmente uma catástrofe globalizada. Por isso que se chama Guerra Fria, porque não teve um confronto direto. Mas esses países tentaram dominar, digamos assim, o mundo. Porque a União Soviética tinha os ideais comunistas e os Estados Unidos os ideais capitalistas. Então, cada nação que eles criavam um acordo era uma parceria estratégica econômica. Então, eles buscavam, como se fosse um império, buscavam ampliar seu território, não no sentido de fronteiras, mas no sentido de influência com outras nações. Essa é a questão. E hoje isso está acontecendo com a China. Porque considera olha interessante, que a IA vai ser uma revolução maior que a internet. E isso é muito interessante, porque a IA já está sendo muito explorada e tem muito ainda a ser desenvolvida. E os países e as empresas que forem a pioneira, forem um benchmark desse mercado, vão conseguir dominar o mundo.
Porque a tecnologia hoje está num ponto que, por exemplo, eu assinei o plano pago da OpenAI, que é o chat GPT que vocês conhecem. E o nível de detalhamento de informações, de confiabilidade das informações é muito maior. Não tem comparação com a versão gratuita. Eu pesquisava muitas coisas, fazia muitas perguntas, e as mesmas que eu fiz agora na versão paga me trouxeram muito mais detalhes e confiabilidade. Então, assim, essas IAs passam por um treinamento, e para ser treinadas precisam de dados. Então, quem vai dominar esses dados pessoais nossos? Hoje a NVIDIA fabrica os chips, a parte computacional para conseguir rodar essa tecnologia. Então, se você você é uma empresa que quer produzir uma inteligência artificial, você precisa de um computador. Não um computador como o meu aqui, um notebook. É nada de um chip. É uma placa de vídeo específica para isso. E quem produz isso? A empresa, a NVIDIA. É uma das empresas que está sendo cotada, ser a referência nesse mercado de inteligência artificial, assim como as outras focadas realmente no programa em si. Então temos diversos programas. Aqui ontem tive nos estudos, aqui na escola, né, da Unibanco, o nosso CEO, Fábio Lozada, conversou sobre a gente sobre OpenAI, outros chats GPTs, digamos assim, para quem não está acostumado, né? Tem mais de 50. Tem muitas opções. Cada opção com a sua particularidade e sua eficiência. Então é muito bacana. E aí você pensa o seguinte. Hoje o Cadu, se tivesse que analisar um monte de informações como notícias econômicas, teria que ficar indo no portal de notícias em portal de notícias, teria que ficar assinando cada um dos portais para ter acesso a essas informações, teria que analisar histórico, olhar gráfico, um monte de tarefa, que se eu tenho um chat GPT comigo, eu consigo otimizar meu tempo. Então a gente está falando de otimizar tempo. E com isso vem a ideia de, possivelmente, milhões de pessoas vão perder o emprego. E já teve um estudo falando sobre isso, gente. De fato. Se não me engano, vai ter 70 milhões de pessoas que vão perder o emprego por causa da inteligência artificial. Igual na época industrial, que as máquinas substituíram os operários. Só que, entretanto, ela vai criar mais de 90 milhões de emprego. Então, na verdade, ela está favorecendo o mundo, porque tem profissões ainda que nem existem, mas vão existir. Lembrando que até um pouco tempo atrás, uma profissão hoje chamada social media, né? Aquela pessoa que cuida das redes sociais da sua empresa, não existia. E hoje em dia, se você quiser procurar, tem um monte de pessoas que trabalham com isso. Então a inteligência não tem a ver com inteligência artificial, mas que é para entender que com a inteligência artificial, novos empregos ainda vão existir e uma nova era, né, de fato, pessoal. O que isso traz para a China? A China, ela está muito avançada nisso. Saiu eu assino o Poder 360. Então saiu ali uma notícia sobre a importação dos Estados Unidos tem de bateria de lítio, feita para celulares, para tecnologia em geral, né? Bateria de lítio tem uma melhor qualidade. A maior parte eles importam da China. Então a China já tem o know-how, digamos assim, de fabricar esse tipo de bateria. E não só isso. Poxa, pensa nos carros elétricos. Hoje as empresas chinesas dominam o setor de carros elétricos, assim como várias outras partes da tecnologia. Isso vem do plano chinês chamado Made in China, que tinha uma visão muito pejorativa do produto chinês lá na década, lá nos anos 2000, né? Falava que os produtos chineses eram de baixa qualidade, para falar assim, agora o Made in China para trazer orgulho, já que vão produzir produtos de altíssima qualidade, de ponta de tecnologia. Era uma lista de objetivos. E de lá para cá, vamos dizer assim, se não me engano, eram 500 metas ou 300 e mais de 50% já foram atingidas, como produção de energia solar no país, e gente, por aí vai. Isso fez com que, recentemente, o PMI Industrial, né, que é o índice de gerente de compras do setor de indústria da China, aumentasse e fosse para 51 pontos, o que representa uma confiança e uma melhora na demanda doméstica
Diferente que o Brasil está passando, que quando a gente faz demanda doméstica, a gente fala de inflação, isso é preocupante para a gente hoje, para a China, ao contrário, eles precisam de demanda doméstica para crescer. Tá? Lá a população está muito idosa e não consome muito. Então, a maioria da receita, da produção da China, vem de exportações. A China exporta muitos produtos para o mundo. Ela realmente é um país exportador. Então ela precisa favorecer a demanda doméstica e começou a criar vários pacotes incentivos no ano passado e começou a dar efeito. Então isso é muito interessante porque a meta de crescimento do país ainda pode ser algo atingível. E a guerra tarifária dos Estados Unidos foi uma retaliação, como o Thiago falou. Vou taxar os produtos chineses em mais 10%. A China vai taxar também os produtos americanos. Isso não é muito interessante para a economia de nenhum dos países. Mas isso mostra o que o Thiago conversando ontem com nós três aqui juntos, falando sobre a teoria dos jogos. Como você age pensando qual vai ser a opção do outro jogador. É algo mais complexo em economia quando a gente estuda, né? Tem até um caso muito famoso sobre você e seu cúmplice foram presos e o delegado interroga os dois individualmente. Qual é a melhor opção estatisticamente para você escolher? É muito interessante. Pesquisa depois sobre isso, para você entenderem como essa guerra tarifária está agindo hoje no mundo. Dito isso, falando agora um pouco sobre a União Europeia, tem uma perspectiva muito negativa e até pejorativa da União Europeia, porque estima-se que em alguns anos a União Europeia pode ter nenhuma relevância para o mundo mais. Por quê? Porque hoje, não só indicadores econômicos lá não são bons, não é isso, mas todo o ecossistema daqueles países não é favorável hoje ao empreendedor. Empresas têm que passar por processos muito burocráticos. Você não vê a União Europeia sendo líder de exportações em quase nenhum tipo de produto, nenhum tipo de setor específico. Então a União Europeia, ela cresce basicamente por conta de turismo, por causa das suas cidades históricas, belas, pontos de referência. Não é algo que, por exemplo, hoje, se eu quero abrir uma empresa, qual pessoa fala, eu vou para a Europa abrir empresa? Ela fala, eu vou para os Estados Unidos abrir uma empresa. Ou então, quem já está na China, por exemplo, vai abrir empresa lá, porque compensa para ele. Então hoje, as empresas, as ideias revolucionárias não partem mais da Europa, partem dos polos, né? Digamos assim, um dos Estados Unidos, outro da China. Então isso é muito interessante, porque se a União Europeia não mudar a economia deles como um todo, eles vão ficar para trás. De fato, realmente sendo um bloco econômico e os países são tudo de primeiro mundo, podem ficar para trás, gente. Então a gente vê o desempenho de bolsas muito baixo, muito baixo. A taxa de juros lá é muito baixa. Claro, que a inflação também é bem controlada e tudo mais. Mas assim, economicamente falando, não é um lugar muito bom para se investir. Hoje você tem muito mais oportunidades investindo nos Estados Unidos e até na bolsa chinesa. Lembrando que ela opera de madrugada aqui no Brasil. Mas você tem muito mais volatilidade, volume de dinheiro sendo negociados. Então, o último assunto para a gente falar hoje, na verdade, agora, é sobre o Bitcoin. Não vou nem me aprofundar muito no assunto, quero só que vocês saibam que o Bitcoin tem perdido força, não conseguiu se sustentar acima dos 100 mil dólares, caiu para 85 mil dólares, o que representa uma queda de 9%. O que é natural do ativo, até afinal de contas ele é um ativo muito volátil, tá pessoal? Faz parte, muitas pessoas estão falando sobre uma retração natural, mas gente, se vocês forem ver, considerando os 100 mil dólares que eles atingiu esse ano, já perdeu 15%, já desvalorizou 15%. Então assim, bastante coisa. Quem não está acostumado com uma volatilidade dessa, toma um susto, mas é natural ter esse tipo de ativo. Eu fiz até, estou até mais próximo agora desse mundo de criptoativos, porque cai nas provas Ambima de certificações. Então fiz vídeos para explicar sobre o assunto, me interessei bastante, quero trazer mais sobre isso aqui no Papical. E bem, essa semana do mais importante é isso, né, pessoal? Acho que a gente conseguiu abordar tudo de forma bem sintética, deu 1 hora agora de gravação. Algo mais para finalizar? Não, da minha parte eu acho que
mais importante ali que a gente falou, né, das altas das bolsas, né, e do anúncio desastroso, mais um do Lula, eu acho que é ok, da minha parte, Brasil. Da minha parte também, eu acho que no momento a gente já conseguiu abordar os principais temas dessa semana e pelo que eu ando acompanhando aqui, por enquanto não houvemos nenhum desenvolvimento sobre os movimentos da semana que foram bastante voláteis, assim. Na terça-feira era uma coisa e na quinta-feira mudou totalmente. Lembrando que essa semana teve carnaval aqui no Brasil, então basicamente as coisas voltaram a funcionar na quinta-feira. A parte ali do mercado financeiro, então não teve tanta coisa assim de movimentação, mas o dólar caiu, então foi bem positivo. E a nossa taxa de juros que teve uma queda até relevante, 3%, a taxa curta e longa. E deixa aqui nos comentários, já que a gente falou bastante sobre talvez isso seja uma rotina nova para você. Você sabe o que quer dizer taxa curta, taxa longa, tá caindo, tá subindo, tá fechando, tá abrindo? Deixa nos comentários, curta esse vídeo se você tenha gostado e também deixa nos comentários. Tem algum tipo de ativo, tema do mercado financeiro que você gosta e queria ouvir falar aqui no Papical? Então, ficamos por aqui. Dani, Thiago, sempre um prazer dividir esse sábado pela manhã com vocês. E na semana que vem estamos juntos de novo. Abraço, Cadu, abraço, Thiago, bom final de semana a todos. Abraço, Dani, abraço, Cadu, e até semana que vem. Abraço, pessoal, um bom final de semana para todos e um feliz Dia das Mulheres para vocês. Mulheres que são fortes, guerreiras, e tá nos assistindo aqui durante uma hora. Grande abraço.